Olá pessoal, tudo bom? Vamos assistir mais uma aula de Química. E no final do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Abraços! Bom, gente, eu vou começar a ver hoje ligações químicas. As ligações químicas nada mais são do que interações. São interações que vão ocorrer entre os átomos, ou seja, é a união entre átomos. Essas interações elas vão ocorrer através dos elétrons. Então, ou seja, o envolvimento de elétrons é quem vai determinar a formação de uma ligação química. Mas qual é o objetivo de uma ligação química? Os átomos tendem a se ligar justamente para atingirem uma estabilidade. Então, a tendência da formação de uma ligação química, a princípio, é a estabilidade eletrônica dos átomos. Então, quando os átomos atingem essa estabilidade, eles vão ter como consequência a formação de substâncias. Tá? Então, a formação das substâncias que nós conhecemos, elas devem-se à estabilidade dos átomos, que é feita através de processos de interações com envolvimento de elétrons. Bom, como é que acontece essa estabilidade? Como é que acontece esse envolvimento de elétrons, né? As interações em si, por finalizando a formação das substâncias. Elas seguem a teoria do octeto. O que diz essa teoria do octeto? Que todo átomo, para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Poxa, e por que 8 elétrons? Porque 8 elétrons é o número de elétrons na camada de valência de um gás nobre. É claro que alguns átomos vão ter a tendência de 2 elétrons, porque vão seguir o gás nobre hélio. Então, todo átomo, para ficar estável, de acordo com a teoria do octeto, ele tem que possuir 8 elétrons na última camada eletrônica, que é o número de elétrons que um gás nobre tem. Por que é gás nobre? Porque ele não se junta com outros átomos. O gás nobre são espécies que têm elétrons estabilizados e, com isso, não precisa se interagir com os demais átomos. Eles são livres na natureza. Então, a tendência de todo outro átomo é atingir estabilidade semelhante a um gás nobre, ou seja, se interagir para chegar ao formato, né, o formato que eu digo, 8 elétrons na última camada de um gás nobre. E para isso, ele vai fazer ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. São as ligações envolvidas para que os átomos façam as interações, que haja a movimentação de elétrons. Com isso, esses átomos vão ficar estáveis e formar as substâncias que nós conhecemos. Vamos observar agora uma tabelinha que vai ajudar muito nesse contexto de saber quantos elétrons vão ganhar, quantos vão perder, ou seja, a participação de elétrons dentro de uma ligação química. Isso em função de alguns átomos aí. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Bom, gente, então, de acordo com a tabela, nós vamos fazer uma seguinte observação. Nós temos os grupos, grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que são o grupo dos elementos representativos. Elementos representativos são os elementos que têm terminação no subnível S e no subnível P. No caso, grupo 1 e grupo 2 somente no grupo S, e do 13 ao 18 no subnível P. Então, dependendo do grupo, nós vamos ter uma quantidade de elétrons na última camada. Então, elementos do grupo 1 têm 1 elétron na última camada, elementos do grupo 2, 2 elétrons na última camada, elementos do grupo 13, 3 elétrons na última camada, do grupo 14, 4 elétrons na última camada, grupo 15, 5 elétrons na última camada, grupo 16, 6 elétrons, grupo 17, 7 elétrons na última camada e grupo 18, 2 ou 8 elétrons na última camada, que no caso são os gases nobres, e esse 2 aqui faz referência ao gás nobre hélio.
Então, para estabilizar, quem é do grupo 1 tem a tendência em perder um elétron, e com isso tem uma carga mais 1, formando cátion. Quem é do grupo 2 perde 2, formando uma carga mais 2. Grupo 13 perde 3, formando uma carga mais 3. Essa perda é justamente para que ele atinja a estabilidade, elétrons para estabilizar. Grupo 14, elementos de tendência a ganhar, outros a perder elétrons. Então, o grupo 14 é um pouquinho visto assim com mais cuidado, tá? Então, vamos deixar aqui um asterisco, um rabisquinho aqui, para a gente ter um pouquinho mais de atenção no grupo 14. Já no grupo 15, ele vai ter 5 elétrons na última camada, a tendência é ganhar 3, e com isso ficar com uma carga menos 3. Essa estabilidade é justamente para atingir a quantidade de elétrons no gás nobre. Então, o grupo 16 tem 6 elétrons na última camada, a tendência é ganhar 2 elétrons, carga menos 2, para atingir a estabilidade. E o grupo 17, 7 elétrons na última camada, a tendência é ganhar 1 elétron para ficar estável, e com isso vai ter uma carga menos 1. Gás nobre não precisa ganhar nem perder elétrons, então não vai ter carga. Essa tabelinha vai ser muito importante, vai ajudar muito a fazer ligações químicas. Então, vamos ver o primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica. Então, na ligação iônica, a ligação iônica vai ocorrer a transferência de elétrons. Então, transferência de elétrons. Ou seja, nós vamos ter um átomo que vai perder elétrons e outro átomo que vai receber esses elétrons. A ligação iônica ela vai ocorrer entre metais mais ametais. Então, sempre entre metais e ametais. E também, em alguns casos, entre metais e o hidrogênio, que aí, no caso, tem a formação de hidretos. Esses metais, eles são do grupo 1, 2 ou 13. E os ametais são do grupo, na sua maioria, 15, 16 ou 17. O que vai acontecer? Os metais, nós vimos na tabela, que eles tendem a perder elétrons. Ou seja, vão formar cátions. E os ametais têm tendência em ganhar elétrons. Então, os elétrons dos metais vão ser transferidos, né, para os ametais. Então, os ametais vão receber esses elétrons aí. Então, como é que funciona esse tipo de ligação? Então, por exemplo, aqui no exemplo, nós temos o sódio e o cloro. Eu quero formar a ligação entre eles. Então, o primeiro passo aqui, eu vou procurar ver o grupo que eles pertencem. O sódio, ele é do grupo 1 e o cloro é do grupo 17. Quem é do grupo 1, a tendência é perder um elétron. Então, a gente vai representar o sódio com um elétron sobrando. E quem é do grupo 17, a tendência é ter 7 elétrons na última camada. 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. E a tendência é justamente, está difícil isso aí, receber mais um elétron. Então, o que vai acontecer? Como o sódio quer perder e o cloro quer ganhar, a gente vai representar dessa maneira. O elétron do sódio indo para o cloro. Com isso, vai formar um composto estável. Eu usei um sódio e usei um cloro. Ou seja, o sódio perdeu o elétron, ficou estável, e o cloro ganhou um elétron, ficou estável. Então, o composto é o NaCl. Esse tipo de fórmula que aparece os pontinhos aí, que representa os elétrons, é a fórmula de Lewis.
ou fórmula eletrônica, porque aparecem justamente os elétrons. A fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Outro tipo de fórmula que a gente pode escrever é em relação às cargas. Como o sódio é do grupo 1, ele vai ter carga mais 1. E como o cloro é do grupo 17, tem carga menos 1. Então, como eu tenho um positivo e um negativo, eles vão se juntar e, na verdade, se anulam. Então, vou formar o composto NaCl. Esse tipo de fórmula aqui é chamada de fórmula iônica, porque a gente está trabalhando com os íons. Tá? Então, a fórmula eletrônica, a gente trabalha com os elétrons, e a fórmula iônica, vamos trabalhar com os íons aí. Nesse segundo exemplo, a mesma coisa. Eu vou procurar ver aqui o cálcio. O cálcio é do grupo 2 e o oxigênio é do grupo 16. Basta ver na tabela periódica, né, a que grupo pertence os elementos. Aqui tem o número atômico deles, vai facilitar para a gente aí. Então, quem é o cálcio, que é do grupo 2, ele tem 2 elétrons na última camada. E o oxigênio, que é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Então, a tendência é do cálcio perder elétrons para o oxigênio. Então, ou seja, um elétron do cálcio vai para o oxigênio. Com isso, o oxigênio passou a ter 7 elétrons. Mas o cálcio tem que perder mais um elétron. E o oxigênio tem que ganhar mais um. Então, o outro elétron do cálcio vai para o oxigênio. Então, com isso, a gente vai ter o composto. Quando isso acontece, né, o cálcio perdeu 2 elétrons, ficou estável, e o oxigênio ganhou 2 elétrons, ficou estável. Então, vamos ter o composto CaO, que é o óxido de cálcio. Podemos fazer também a fórmula iônica. O cálcio, que é do grupo 2, tem carga 2+, e o oxigênio, que é do grupo 16, vai ter carga 2-. Então, nós vamos ter 2 positivos e 2 negativos, que a gente vai poder anular. Então, vou formar a fórmula final, CaO, óxido de cálcio. Tá? Aqui um exemplo também de concurso, né? Diz que são os elementos X com 53 elétrons e Y com 38 elétrons. Depois de fazermos a distribuição eletrônica, podemos afirmar que o composto mais provável pelos elementos é... Então, X tem 53 elétrons. 53 elétrons, ele vai pertencer ao grupo 17. E Y com 38 elétrons, ou seja, o elemento que vai ter 38 elétrons vai pertencer ao grupo 2. Então, ele não pergunta quais são os elementos, mas, em todo caso, a gente vê aqui simplesmente o grupo deles. Então, o X, o Y, que é do grupo, grupo 2, que tem 38 elétrons, então ele vai ter carga 2+. E o X, que é do grupo 17, vai ter carga -1. Nós temos cargas opostas, positiva e negativa, só que quantidade diferente. Então, toda vez que tiver quantidade diferente, a gente vai cruzar. Esse 1 vem para cá, para o Y, para baixo, e o 2+ vem para baixo do X. Toda vez que vem para baixo, vem sempre sem o sinal. Então, nós vamos ter a fórmula YX2. Então, YX2, letra A, é o composto iônico formado pelos elementos com X e Y, que tem 53 elétrons e 38 elétrons, respectivamente. Tá? Então, se tiver números iguais, a gente pode cancelar, igual aqui, um positivo, um negativo cancelou, e juntou. Números diferentes, a gente vai simplesmente cruzar e vem para baixo sem o sinal. Então, a ligação iônica, ela vai justamente trabalhar com a transferência de elétrons. Tá? Vai trabalhar na transição. Os metais vão perder elétrons para os ametais. É a mesma coisa aqui. Os metais vão perder elétrons para o hidrogênio, vão suprir o hidrogênio aí nesse caso. Tá? Características de compostos iônicos. Tá? Eles são sólidos cristalinos, na verdade, vão formar cristais aí, né? Pequenos cristais, retículos cristalinos. Tem elevados pontos de fusão e de ebulição, devido justamente a essa interação de cargas, né? Uma interação muito forte
Então tem a união, a atração eletrostática, a atração de cargas elétricas aí. Então isso fortalece a ligação química. Eles são bons condutores de corrente elétrica na presença de água, ou seja, em solução ou quando estão fundidos, né, ou seja, derretidos aí. Tá? Então, dissolvidos em água ou em estado de fusão, eles são ótimos condutores de corrente elétrica, devido à formação desses íons presentes. Tá? A água vai fazer com que se dissolva, então vai ter os íons na solução. E fundidos, eles vão derreter e vai separar o íon do outro, o cátion do ânion. Então, com isso, os elétrons vão poder migrar de uma espécie para outra. Geralmente são sólidos à temperatura ambiente, né? Geralmente não são sólidos à temperatura ambiente, tá? E possuem características de dureza, são duros, tá? Devido a ser formação de cristais aí, tá certo? Então isso aqui são as características da ligação iônica. Vamos agora para a ligação covalente. Bom, a ligação covalente, ela vai trabalhar especificamente a ligação entre um ametal junto com outro ametal, ou ametal mais o hidrogênio. O que vai acontecer na ligação covalente? Nós vamos ter o compartilhamento de pares de elétrons. O que seria o compartilhamento? O compartilhamento, ele não vai compartilhar algo, não é nem perder nem ganhar. O que é de um é de outro. Então, eles vão compartilhar os elétrons, ou seja, o elétron de um vai servir para o outro e vice-versa. Tá? E com isso eles vão atingir a estabilidade, sempre o compartilhamento de pares de elétrons. Forma de fazer muito parecida com a ligação iônica. Então aqui, por exemplo, tem aqui dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio, ele só tem um elétron na última camada, então ele vai precisar fazer uma ligação apenas para poder se igualar ao hélio, ficando com dois elétrons. Então, eu tenho o primeiro hidrogênio com um elétron e o segundo hidrogênio com o segundo elétron. Então eles vão compartilhar o par de elétrons. Esse tipo de fórmula que a gente fez aqui é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Igual na ligação iônica, porque a gente está trabalhando com os elétrons. Nós fizemos aqui o compartilhamento de um par de elétrons. Então, para cada par de elétrons, vamos ter um traço de ligação. Então, H''H. Ou seja, esse traço aqui, ele está representando justamente o par de elétrons formados, no caso, compartilhados, né, dentro da ligação aí. Então, esse tipo de fórmula é chamado de fórmula estrutural. Porque a gente está trabalhando com a estrutura, né, o tipo de ligação que está sendo formado aí. E por último, nós utilizamos dois hidrogênios, então a fórmula final é um H2, né? H2, que é chamada de fórmula molecular. Fórmula molecular e fórmula iônica não tem muita diferença, é justamente a quantidade de átomos que estão aparecendo. A diferença é justamente numa forma de apresentação. A fórmula iônica é chamada porque tem compostos iônicos, e a molecular está trabalhando com ligação covalente, no caso compostos moleculares aí. Tá? Mas em termos de escrita é a mesma coisa, só que o que muda é a apresentação, a nomenclatura, fórmula molecular, fórmula iônica, mas a forma de se representar é a mesma. No segundo exemplo, entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio tem um elétron, o oxigênio vai ter 6 elétrons na última camada, porque ele é do grupo 16. Então ele vai fazer duas ligações. O oxigênio precisa de duas ligações para ficar estável. E o hidrogênio só de uma. Então, o hidrogênio vai fazer o primeiro compartilhamento
Com isso, esse hidrogênio ficou estável e o oxigênio tem que fazer mais uma ligação. Só que esse hidrogênio já está preenchido, já está completo, ele já fez a ligação dele. Então, para completar a segunda ligação do oxigênio, aparece um outro átomo de hidrogênio, que é justamente para completar a segunda ligação que falta para o oxigênio. E com isso, o oxigênio fica estável. Então, o oxigênio faz duas ligações, né, uma para cada hidrogênio aí. Então, a gente vai ter a fórmula estrutural, H-O-H, e a fórmula molecular, 2 hidrogênios, H2, um oxigênio, então H2O. Tem ordem para escrever a fórmula? Eu posso escrever OH2? A gente pode escrever. Só que uma questão didática, uma questão já estabelecida, o hidrogênio vem aqui na frente. Então, para a gente saber qual é a ordem que vai vir, então a gente sempre coloca o átomo que a gente quer que venha primeiro na frente, na representação. Então, eu quero hidrogênio primeiro e oxigênio por último. Aqui, vendo dessa maneira, quem vai ser o primeiro vai ser o carbono e depois o oxigênio. Então, falando nisso, o carbono é do grupo 14 e o oxigênio do grupo 16. Vamos olhar aquela tabelinha, né? O carbono vai ter 4 elétrons na última camada e o oxigênio 6 elétrons na última camada. O oxigênio, para ficar estável, tem que fazer duas ligações. Tem que fazer ligação covalente. Ah, por que está fazendo ligação covalente? Porque o carbono é um ametal e o oxigênio é um ametal. Ametal com ametal, ligação covalente. Então, fez a primeira ligação oxigênio, falta fazer outra. Então, fazer o segundo compartilhamento. Com isso, o oxigênio ficou estável. Ele fez as duas ligações, ficou estável, só que o carbono tem que fazer 4 ligações. Só fez 2. Então, faltou mais 2. Então, vai vir um outro oxigênio, também com 6 elétrons na última camada, e tendo que compartilhar 2. Compartilha um par, compartilha o segundo par. Com isso, teremos a fórmula estrutural C-O, C-O. E a fórmula molecular, um carbono e 2 oxigênios, CO2, que é o gás carbônico. Então, são representações de ligações covalentes aí, certo? Nós temos um outro tipo de ligação covalente, que é a ligação covalente coordenada. Tá? Então, vamos ver como funciona esse tipo de ligação. A ligação covalente coordenada, ela vai funcionar quando nós temos um átomo central e esse átomo central ele vai ser um doador de pares de elétrons. Então, ele vai doar o par de elétrons, no caso, para um átomo que ainda não está estável. Tá? Então, a partir de um átomo central. Então, por exemplo, na fórmula do SO2, vamos fazer a representação. Nós temos o enxofre, que é do grupo 16, 6 elétrons na última camada, fazendo ligação com 2 oxigênios. Vamos fazer primeiramente com um oxigênio. O oxigênio também do grupo 16 tem que fazer 2 ligações, 2 compartilhamentos aí. Então, fazer a primeira ligação, segunda ligação. Com isso, o oxigênio ficou estável e o enxofre também. Só que tem 2 negócios aí. Primeiro, que a fórmula da molécula SO ela não existe na natureza. Ela é uma estrutura muito instável. E segundo, que a fórmula que a gente quer é SO2, está faltando um oxigênio. Então, como é que vai entrar um oxigênio se está todo mundo aqui estabilizado? Mas ele vai entrar. Então, a gente vai ter essa representação. O oxigênio, também com 6 elétrons. Só que, o que vai acontecer? A partir de um átomo central, que no caso aqui vai ser um enxofre, ele vai doar pares de elétrons para quem está precisando. Então, um par de elétrons
vai ser meio que emprestado, né? Vai ser doado, emprestado aí nesse caso. A gente não fala nem em termo doador, vai ser um emprestador, vai emprestar pares de elétrons para quem está precisando. Então a representação é essa setinha aqui. Tá? É o par de elétrons indo em direção ao oxigênio. A forma também de representar também é essa aqui. O dupla S e faz um traço só. Oxigênio. Ah, mas não vai confundir que um traço, né, que seria uma ligação simples? Não vai confundir porque a gente sabe que o oxigênio precisa de duas ligações, ou no caso de dois elétrons aí. Então aqui, se a gente for ver só em termos de ligação simples, seria só um par de elétrons. E aqui não. A gente já seria dois elétrons chegando nele. Tá certo? Então é uma forma também de representar. Bom, sobra um par de elétrons, então eu posso formar o SO3. Então o SO3 ele vai ter esse formato aqui. O dupla S, ligação coordenada com oxigênio. E como sobrou um par de elétrons, esse par de elétrons vai para o terceiro oxigênio. A gente representa dessa maneira. Tá? Então o par de elétrons aqui do SO2 ele ainda vai servir para o SO3. Existe a molécula do SO4? Não, não vai existir, porque não tem mais elétrons para o enxofre. Mas existe a molécula do H2SO4. Então, quando eu tenho hidrogênio, a regra é simples. Vamos escrever o átomo central, que é o enxofre. Deixa eu só voltar um pouquinho. Enxofre. O enxofre ele vai ter 6 elétrons na última camada. Ele vai estar ligado ao oxigênio. Como são 4 oxigênios, ele vai estar cercado de oxigênios aí. E, por último, o hidrogênio. Bom, o que acontece? Hidrogênio não faz ligação coordenada. Porque ligação coordenada tem que ter pares de elétrons. E o hidrogênio só precisa de um. Então, vamos começar a fazer ligação com o hidrogênio aí. O hidrogênio vai fazer a primeira ligação com o oxigênio. Vai por efeito cascata. Começar com o oxigênio. Esse oxigênio vai fazer ligação com o enxofre. E o hidrogênio e o oxigênio ficarem estáveis. Vamos agora para aqui para o outro hidrogênio. Um elétron. Vai fazer ligação com o oxigênio. Esse oxigênio fazendo ligação com o elétron no enxofre. Então, com isso, o enxofre também ficou estável, porque ele fez duas ligações. Só que o enxofre ele tem o quê? 6 pares de elétrons na última camada. Então, vai ter 2 aqui e 2 aqui embaixo. Por que isso? Porque ele vai justamente fazer a ligação coordenada com os oxigênios que faltam aí na estrutura, fazer a ligação. Então, o par de elétrons vai vir para esse oxigênio e esse outro par de elétrons do enxofre que sobrou, que é o doador, vai vir para o outro oxigênio. Com isso, a gente vai ter a estrutura do H2SO4, estrutura de ligação covalente coordenada. Nós temos aqui um composto que é o nitrato de sódio, NaNO3. O sódio é um metal. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Como nós temos aqui um metal, essa ligação ela já é uma ligação iônica. Tá? Mas só que o problema dessa ligação é que ela vai ter também características covalentes. Então vamos esquecer por enquanto aqui o sódio. Então o átomo central vai ser o nitrogênio. O nitrogênio vai estar ligado a 3 oxigênios. O nitrogênio ele é do grupo 5A. Então ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então, fazer uma ligação covalente. E agora ele vai fazer ligações com o oxigênio. O outro par
de elétrons do nitrogênio vai vir para o mais um oxigênio. Só que agora, esse par de elétrons e o nitrogênio tem mais um elétron aqui sobrando. Então, vamos fazer logo desse nitrogênio aqui. Vai vir para o terceiro oxigênio. Então, vai fazer mais uma ligação covalente. O que acontece? Eu tenho mais um oxigênio aqui sobrando. Esse nitrogênio está estável. Então, ele vai fazer uma ligação coordenada com o outro oxigênio. Bom, nós formamos aqui um composto que está precisando de um elétron, aqui o oxigênio. Da onde que vai surgir esse elétron? Justamente aqui do sódio. Então, vamos ter aqui o sódio, que vai perder justamente esse elétron para o oxigênio. Isso aqui, esse desenho, né, a fórmula de Lewis, ela não está certa. É somente para representar as ligações. O que seria aqui o certo? É o Na+. A gente representa dessa maneira aqui. O N é ligação dupla com oxigênio, ligação coordenada com oxigênio, faltou espaço em ligação com outro oxigênio. E aqui a parte negativa. Então aqui nós vamos ter um composto único. Faltou um espacinho aqui mais para botar esse oxigênio, fazendo ligação simples com o nitrogênio aqui. Tá? Então esse elétron do sódio ele vai passar para o oxigênio, com isso estabilizando a molécula do nitrato de sódio. Tá certo? Então a ligação covalente coordenada, ela vai apresentar sempre pares de elétrons que vão ser doados a partir de um átomo central. Bom, nós temos exceções à teoria do octeto. O que é isso? Que são formação de compostos, tá, que não tem 8 elétrons na última camada. Isso vai depender de alguns elementos que estão fazendo ligações. Então nós temos dois casos, a contração do octeto ou a expansão do octeto. Começando pela contração, é o caso do berílio fazendo ligação com o hidrogênio. O berílio tem 4 elétrons na última camada. Aliás, na verdade tem 4 elétrons. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, vamos ter o berílio com 2 elétrons na última camada e o hidrogênio com 1 elétron na última camada. Nós vamos ter esse tipo de ligação. Tá? Ou seja, o berílio está fazendo a contração do octeto. Ou seja, está tendo menos do que 8 elétrons na última camada. Está tendo 4 elétrons agora ao redor dele. 4 elétrons fazendo ligações aí. Então, é uma forma de contração do octeto. Menos do que 8. BF3. Nós temos o boro, que tem 5 elétrons na última camada, e o flúor. Aliás, desculpa, o boro ele tem número atômico 5, mas na última camada ele vai ter essa quantidade aqui. Fazendo distribuição 1s2, 2s2, 2p1. Então ele vai ter 3 elétrons na última camada. Só que o flúor tem 7 elétrons. Então, quem vai mandar aqui na ligação é o flúor mais eletronegativo. Vou fazer uma ligação covalente. Outro flúor. Não vou nem representar os outros elétrons do flúor, só vou representar o que a gente está precisando aqui. E o flúor também. Vou representar logo todo mundo. Fazer o certo. Com isso, a nuvem eletrônica, em relação ao boro, vão ser total de 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 elétrons, ou seja, diminuindo, menor do que 8, ou seja, contraindo o octeto.
Nós também temos casos da expansão do octeto, como por exemplo PCl5. O fósforo é do grupo 15, o grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. Então, o grupo 15, né, o fósforo, vai ter 5 elétrons na última camada. Ele vai se ligar a 5 cloros. O cloro tem 7 elétrons na última camada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer a primeira ligação. O outro cloro, também com 7 elétrons na última camada, fazendo mais uma ligação. Outro cloro, 7 elétrons na última camada, fazendo mais uma ligação. Pela lógica, já teríamos acabado, ou seja, formaríamos o PCl3, mas a molécula é PCl5. Então vai ter outro cloro e, fechando aí, mais um cloro. Com isso, a gente vai ter a expansão do octeto. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons, né, fazendo a ligação dentro aí fugindo, né, da teoria do octeto. Então, dentro do Enem, como é que aparece isso aí? Caiu essa questãozinha justamente sobre a expansão, né? Aqui nesse caso é um caso de expansão. Então diz que por terem camadas de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2, 5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, ou seja, eles fogem, né, um pouquinho da teoria do octeto, da regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficar com 8 elétrons de valência. Ao escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então vamos lá. Então diz que o xenônio tem 8 elétrons na camada de valência. Ele é um gás nobre. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ele está fazendo ligação com 2 flúor, que é o difluoreto. O flúor tem 7 elétrons. Vai fazer uma ligação. Fez uma ligação, esse flúor ficou estável. O xenônio já estava estável, mas ele faz ligação. Então vem outro flúor, também com 7 elétrons, na última camada, para fazer a ligação e formar o composto. Então, quer saber quantos elétrons na camada de valência haverá no gás nobre. Então, no gás nobre nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais um, 9, e com mais outro elétron, 10. Então, vamos ter um total de 10 elétrons na camada de valência. Então, questãozinha do Enem de 2019, tá? Questãozinha fresca aí, que foge da teoria do octeto. Tá? Então, tem um pouquinho de atenção. São questões que podem vir a aparecer. Nesse caso aqui, houve o processo de expansão. Poderia ser um exemplo de contração, como nós já vimos anteriormente. Bom, vamos ver agora, e finalizando, a ligação metálica. A ligação metálica, como o nome já sugere, né, ocorre entre metais. Somente entre metais. Tá? E nesse caso, o que vai acontecer? Né? Esses metais eles vão liberar os elétrons que estão mais na periferia deles, né, através de uma nuvem de elétrons.
Então é como se fosse isso aqui. Nós temos um átomo de um metal e os elétrons que estão mais ao redor desse, mais afastados do núcleo, tá? Eles vão ser mais soltos, estar mais soltos aí. Então aqui nós temos aqui um átomo de metal. O outro metal, o outro átomo metálico, ele também vai ter elétrons mais soltos aí. Nós vamos ter um outro átomo também com elétrons mais soltos. O que vai acontecer? Esses elétrons eles vão ficar flutuando, vamos dizer assim, formando nuvens de elétrons, né, ao redor desses átomos. Então é como se esse primeiro átomo ele perdesse elétrons para o segundo átomo. E o outro elétron desse segundo átomo viesse para o primeiro, ou seja, eles vão ficar nessa transição. A gente diz que formam um mar de elétrons. Mar de elétrons ao redor dos cátions. Tá? Então, na verdade, o elétron de um é atraído pelo outro átomo do metal. Então, vai havendo essa transição de elétrons de um átomo para o outro. Tá? Então, vai haver a formação, aí nesse caso, tipo um looping, né, desses elétrons indo de um átomo para o outro. Então, a gente diz que forma um mar de elétrons. Então, os átomos estão cercados por elétrons aí. Tá? Nesse caso, a gente vai ter a formação da ligação metálica. E como é que a gente vai representar a ligação metálica? Então, se eu falar a ligação metálica do ferro, só vai simplesmente representar o ferro. A ligação metálica do alumínio. Então, a ligação metálica do zinco só vai representar o elemento. A gente não vai ter, nesse caso, um outro elemento. Eu estou querendo dizer que só tenho ferro, eu só tenho alumínio, só tenho zinco. Tá? O que pode acontecer é quando nós temos átomos diferentes, de elementos diferentes. E aí a gente vai formar o que a gente chama de liga metálica. Então a liga metálica, a condição química dela existir é a mesma da ligação metálica. Porém, a representação vai ser diferente. Então, se eu tiver uma liga metálica de cobre e de ouro, eu vou representar dessa maneira. Cobre e ouro. Ou seja, dois metais, um ligado ao outro. Então, eu sei que tem uma liga metálica entre cobre e ouro. Então, é bem simples a representação da ligação metálica. A ligação metálica, como característica, é uma ligação muito forte. Tá? Ela é mais forte que a ligação iônica. Ela tem alta condutividade elétrica e térmica devido aos elétrons livres. Tá? Então, eles vão ser facilmente condutores de eletricidade. Com isso, como é uma ligação muito forte, vão ter elevados pontos de fusão e de ebulição. Tá? Então, ou seja, características de um metal mesmo. Então, nós temos aqui um tipo de ligação química, né, somente entre metais. Qual é a explicação? O elétron de um metal ele é atraído pelo núcleo do outro átomo, do outro metal, do mesmo átomo, né, no caso, do mesmo elemento. Né, átomo do mesmo elemento. Então, vai vendo a transição de um elétron para o outro e vai cercando esses átomos, no caso, a formação desses átomos aqui. Então, a gente vai ter a formação do mar de elétrons. Tá? E a representação é bem simples. Basta colocar o símbolo do metal e, se for uma liga metálica, a quantidade de metais formados por essa liga. Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, tá? Que tenham entendido. Não deixa de curtir lá o vídeo, não deixa de divulgar esses vídeos aí. Tá? Dá um apoio no canal, tá certo? Então, forte abraço. Até a próxima aí. Tudo de bom para vocês.